Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu quero avisar, vocês já receberam o resultado do VHA, viram lá, mas todo mundo foi muito bem. Que bom que todo mundo foi bem, né? Isso é bom. E isso é interessante, né? Todo mundo conseguiu fazer direitinho a avaliação e tal. E hoje a gente vai começar lá no capítulo 12, tá bom, gente? O nosso livro lá na página 69. Deixa o pessoal ir entrando, né? Tava aqui assistindo o joguinho do LoL, que nós estamos no Mundial. Já tá fazendo calor, né? Eu tava vendo a reportagem aqui agora que essa semana já vai fazer 40 graus no Rio. Como que é isso, gente? Eu já fico preocupado já com isso. Porque eu odeio calor, né? Já falei isso com vocês que eu não gosto de calor, né? Pra mim, o mundo tinha que ser em 22 graus. Você não acha? Você gosta de calor, Bubaque? Eu gosto de ir pra praia. Aquele calorzão que você nem consegue respirar. Aí você é magra. Gordo sofre demais com isso. Ai, ai. Ah, tô achando pouca gente, né? É porque o povo não acordou ainda. Estamos com a iminência da volta, né? Vocês viram que o governador falou sexta-feira que já está liberado para a volta. A escola já está, eu acho, buscando um protocolo e já vai entrar em contato com a família de vocês e vai buscar um posicionamento em relação a isso, né? E se voltar, o que volta mesmo são vocês no ensino médio, né? O retorno será iminente por vocês. Então eu vi que muita gente perguntou e falou, assim, tá liberado, mas assim, são todos os protocolos que têm que ser pensados, né, direitinho, ver o que que a escola, o que o Estado solicitou. Então a escola está discutindo já sobre isso, tá, gente? Não tá. E aí a qualquer momento vocês já vão ter informações sobre essa situação. Não se preocupem, tá? E aí vamos ver o que que vai acontecer, né? Página 69 do nosso livro, tá? O título do nosso capítulo, que é o capítulo 12, fala o gosto e a educação para o belo, né? É interessante a gente falar sobre isso, porque beleza, e nós já discutimos isso em algumas vezes, falar sobre beleza é algo muito interessante da filosofia, porque, querendo ou não, acreditamos, em alguns momentos, que a beleza ela se torna algo muito pessoal, não é isso? E como ela é muito pessoal e como ela é muito do indivíduo, ela é muito individualizada do ser humano, ela acaba sendo um objeto de estudo da sociedade, da filosofia como um todo, ok? Então, por isso que a gente discute muito beleza sobre isso. Quando a gente fala sobre o gosto, né? O gosto, a beleza, o gostar ou não de alguma coisa, né? Primeira coisa que a gente pode se questionar é: será que esse gosto ele é um produto do meio social? Ele é um produto da educação que nós recebemos, né? Ou seja, o gosto ele é racional ou ele é algo que está relacionado única e exclusivamente ao nosso sentimento? Olha só os questionamentos que o nosso livro começa, né? Existe racionalidade no gosto? Ou ele é exclusivamente do sentimento? E esse sentimento, ele foi criado a partir do quê? Da onde? Né? Então, quando a gente começa a tentar compreender a questão da beleza, é exatamente por esta, vamos dizer assim, guia que nós vamos seguir a nossa aula, né? Ou seja, a base do pensamento, a base da discussão em relação ao gosto, saber se aquilo é bom ou não, saber se aquilo te apetece ou não, a discussão dentro da filosofia é racional ou é sentimental? Tem um ponto de um, tem um ponto de outro, em que ponto, como que é que funciona isso, né? E é isso que a gente vai estar discutindo ao longo da nossa aula, né? Primeira coisa que a gente tem que assim, entender e afirmar dentro da própria filosofia como um todo. Se o gosto é um sentimento, né? Então ele deveria estar ligado à parte dos seres humanos relacionados com uma questão de sensação, né? Eu sinto algo,
relacionado à situação A, à situação B ou à situação C, e automaticamente o gosto, ele é algo que está relacionado com as experiências, então os empiristas vão adorar falar sobre o gosto em relação a isso, né? Então, quando a gente fala de beleza e falar que o gosto está relacionado ao sentimento, né? O gosto, o belo, a sensação, nós estamos falando que essa beleza, ela não está exatamente na coisa em si. Olha que loucura isso, hein? Mas no sentimento em que ela desperta nas pessoas. Então, é aquela famosíssima frase: a beleza está nos olhos de quem vê. Tá? Toda vez que eu dou aula de filosofia e eu falo sobre a questão de gosto, de beleza, eu gosto de falar sobre a minha experiência que eu tive com o quadro Guernica. Todo mundo conhece o quadro Guernica? Vocês já ouviram falar dele? Nós já falamos já nas nossas aulas de história. Eu vou colocar ele aqui para vocês. Vamos buscar aqui um Guernica aqui, bem bonitão. Deixa eu ampliar ele aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma situação que toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto muito de compartilhar isso. Quando a gente fala de beleza, eu gosto de falar sobre o quadro Guernica. Este é o quadro Guernica, ok? E ele trata sobre... Vocês já viram esse quadro em algum momento da vida de vocês? Sim, né? Já tiveram contato, já viram, já se estabeleceram, ok? Então, o Guernica, ele trata sobre o bombardeamento que aconteceu na cidade espanhola Guernica, que é no norte da Espanha, né? Que se encontra no norte da Espanha. Foi algo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, ali durante os períodos dos governos totalitários, e ele fala sobre exatamente a destruição que aconteceu na obra Guernica. Se a gente fala sobre a questão de beleza em si, a gente olha esse primeiro momento para o quadro, ele te transmite... Será que ele te transmite o quê? Olhando, vamos imaginar que a gente não tem contato sobre essa questão do gosto, nunca tínhamos visto essa obra, a gente vê ela pela primeira vez na vida, e aí, qual é o impacto que ela nos causa? Talvez não muito, né? É uma obra cubista de Pablo Picasso, mas se eu não sei que isso pertence a Pablo Picasso, se isso não se constrói dentro de mim de alguma forma, fica por ela mesma. Então, esse quadro, ele se encontra no Museu Reina Sofia, em Madrid, e vocês sabem que eu já morei na Espanha, estão cansados de saber disso, e eu lembro o dia que eu estive aí frente a frente com esse quadro, e foi muito emocionante para mim. E aí, essa beleza, esse sentimento, ao ter contato com esse quadro, está relacionado através da história que eu construí em torno dele. Então, eu sempre estudei no ensino médio, nós tivemos muito contato com ele, no final do fundamental, na graduação, falamos, estudamos detalhadamente sobre o quadro, e de repente eu estive frente a frente com o quadro. Então, me gerou emoções, o gosto e o belo em relação a este quadro. Na minha experiência, ele se dá de maneira diferente com outras pessoas, ok? Então ele gerou aqui, vamos dizer assim, inquietudes e sentimentos na minha pessoa, que está muito relacionado com as experiências que eu tive ao longo da minha vida antes de ter contato com esse quadro. Então por isso que a gente fala que esse gosto está nos olhos de quem vê, né? Em alguns pontos aqui. Deixa eu aqui interromper. Compartilhar o livro aqui de novo. Então, se esse gosto é racional, de certa forma, né, se a gente afirma que o gosto ele é racional, ele não pode estar ligado às questões das sensações das pessoas. Se ele for racional, né? Ai, meu Deus, peraí. Descompartilhei aqui.
Compartilhando de novo. Então, esse belo, ele tem uma característica que o significado do belo, ele está relacionado na própria coisa que a gente acredita que é bela. Então, a beleza, quando a gente discute beleza dentro da nossa sociedade, a beleza do quadro, o conceito de beleza, o conceito de gosto, está na própria coisa, né? É o equivalente daquela, quando a gente começa a entender e citar essa questão da beleza, a gente fala que cabe ao indivíduo tentar enxergar, né, e tentar compreender essa característica própria da arte e da natureza em si, daquilo que transmite o gosto. Então, a construção do gosto, da beleza, para os empiristas, dentro dessa filosofia, ela está muito relacionada às nossas ações, aos nossos conceitos, aquilo que a gente entende como a sociedade em si, né? Então, quando a gente volta à primeira pergunta, então o gosto é algo que existe em todos os seres humanos ou é um produto da educação ou do meio social? E aí a gente chega a algumas conclusões, né? Se a beleza ela é racional, então ela deve estar nas próprias coisas, do modo que nós, indivíduos, vamos percebê-las e compreendê-las, né? E tratar como algo único e exclusivo. Agora, se o gosto ele é algo social, então ele está vinculado às sensações que as pessoas estão acostumadas a ter diante da manifestação do belo, sejam elas artísticas ou da natureza. Tá? Então, são esses dois questionamentos que nós temos aqui em relação a introdução do pensamento filosófico, ok? Eu vou marcar isso aqui, porque daqui a pouquinho, agora a gente vai começar a falar de David Hume em si, e aí a gente marca isso para a gente continuar, tá bom? Vou destacar aqui. Deixa eu dar uma resumida aqui boa. Posso passar, gente? Já conseguiram destacar? Vou passar, tá bom? E aí, David Hume, com certeza, né, é empirista, ele vai entrar aí no meio dessa discussão, né? E aí ele vai falar assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, a beleza e o contato com ela, né, esse sentimento relacionado a ela, ela é subjetiva. Ele afirma isso, que a beleza é algo subjetivo, né? Então, ele vai falar que há uma variedade de gostos, porque há uma variedade de sensações. A gente sente as coisas de maneira diferente e é isso que acontece. Por exemplo, a gente fala que existe um padrão de beleza dentro da nossa sociedade. Mas vocês já ouviram aquela expressão para todo pé torto tem um chinelo velho? É exatamente isso que David Hume está falando aqui. Que essa beleza, ela é subjetiva, então essa sensação e a maneira como a gente tem contato com ela, ela vai depender da pessoa, como isso se formou, como isso se construiu, tá? Então, existe sim um senso comum para o gosto, mas temos um critério,
Ou seja, existe um senso comum, mas esse senso comum ele não é universal. Existem as exceções dentro desse senso comum. Então, Hume afirma que, ao determinar critérios, né, em relação às experiências e aquilo que a gente observa sobre o que é belo ou não, sobre aquilo que a gente nota e entende como belo ou não, acaba despertando nas pessoas essa questão do gosto, do belo, o mesmo sentido, o mesmo objetivo, tá? E, de certa forma, esse critério não teria, de certa forma, a pretensão de ser imutável e universal. O critério do gosto, o critério da beleza, ele não é algo constante, ele não é algo que é o mesmo, ele não é uma verdade estabelecida pela nossa sociedade, ele é maleável, existe aí então um processo de dicotomia, vários caminhos que podem levar a essa questão do gosto da beleza, tá? Então, quando a gente começa a pensar em uma educação para o gosto, né? O que David Hume vai falar sobre isso? Que o gosto, ele vai possuir sim o critério das sensações, que querendo ou não, ela é comum a todos, ou pelo menos muitas das pessoas compartilham o que é o gosto, né? Mas nós temos que ter experiência com o maior número possível, por exemplo, de obras de arte, para que esse gosto possa ser aprimorado. Quando a gente fala, por exemplo, do gosto relacionado à beleza das obras de arte. Como que eu posso saber se algo é bom ou não, se algo é ruim ou não em relação às obras de arte? Através das experiências. Eu vou aprimorando os meus critérios. Então, se eu olho uma coisa e eu tenho que avaliar se aquilo é bom ou não, eu tenho que avaliar a partir do quê? A partir das sensações que eu já tive em relação a algo parecido ou igual àquilo. E aí eu posso colocar na balança para fazer a minha avaliação. Então, isso que David Hume vai falar sobre a apuração do gosto. Então, esse gosto apurado, de certa forma, ele tem que ter referência. Ou seja, tem que levar a pessoa a uma dimensão de crescente em relação às obras, tá? Então, esse sentimento do senso de proporção, de calibragem, o juízo estético, de certa forma, ele deve ser fundamentado na experiência. Ele não é algo que vem solto. Ele é algo que ele é construído com concretitude, tá? Ter contato com e avaliar o gosto, o belo, principalmente em relação às obras de arte, que é o foco de David Hume, deve ser criterioso dentro das experiências, ok? Então eu vejo, e isso vai fazendo com que eu entenda sobre aquilo. E o meu critério realmente seja algo, vamos dizer assim, objetivo e não subjetivo. Calma. Então, né, um gosto apurado é aquele que possui muitas referências. E essas referências se dão através do quê? Das experiências. Por isso que David Hume é empirista, né? E essa afirmação é o contato que ele tem em relação ao belo. Vou esperar um pouquinho para vocês marcarem para eu passar. Passando. Então, Immanuel Kant, que é um outro filósofo, né? Ele vai compreender que o gosto para o belo, né? Ou seja,
um pouco parecido com o pensamento de David Hume, né? E aí Kant faz o seguinte questionamento, né? Este gosto, o que há, de certa forma, né, a priori no gosto, ou seja, que vem antes, né? O que há no fundo desse juízo estético, né? O que é exatamente o nosso julgamento quando a gente diz que algo é belo ou não? E aí Kant responde essa questão da seguinte forma: ele fala assim, olha, a faculdade de julgar aquilo que torna universalmente comunicável o sentimento suscitado por dada representação sem a mediação do conceito. Então, Kant vai afirmar, né, que algo é belo quando existem algumas características ou critérios que estão presentes no julgamento, de certa forma, que se resume dentro da universalidade, né? Ou seja, ele fala que essa universalidade do conceito, de certa forma, traz um pouco de desinteresse dentro dessa questão do próprio entendimento da filosofia. Então, ele fala que essa universalidade do gosto, então, vai referir-se a essa possibilidade da gente poder, para que se possa acontecer uma comunicação, né, entre os juízos com outras pessoas, né? Então existe um acordo entre os sentimentos quando nós nos deparamos com algo que dentro de certa forma da sociedade como um todo é tido como belo, né? Então o juízo do gosto, ele é universal porque ele está baseado em um senso comum de sentimento entre as pessoas. Por isso que ele fala, então, Kant, que esse juízo ele vai ser, vai ganhar essa estrutura universal. Pera. Então Kant afirma que o juízo do gosto ele é universal, porque sem isso nós não teríamos uma comunicação, né, entre essas estruturas. Passando, hein? Então, continuando ainda no pensamento de Kant, né, ele acaba afirmando, né, que a inexistência desse conceito, né, vai sempre estar referindo-se ao fato de que não se sabe exatamente o porquê de algo ser belo. Olha só o que ele está afirmando, hein? Como não existe um conceito, a gente realmente, no fundo, a gente não sabe por que a gente considera algo belo ou não. Então, o juízo estético ele é um sentimento, tal como afirmava Hume, e não uma compreensão teórica acerca dos objetos, ok? O juízo estético, então, ele é desinteressado e ele é sem finalidade, ok? Olha só como que ele vai compreender essa ideia do juízo estético, hein? Desinteressado e sem finalidade, né? E aí, essas últimas afirmações que nós destacamos aqui referem-se ao fato de que a apreciação estética, né? Ela não tem que, de certa forma, ter um fim em si mesma, né? Quando a gente está apreciando o belo, a gente não está apreciando qual o objetivo de alguma coisa, é só porque ele é algo que tá ali. E a gente tem contato e é o que acontece. E é isso. Não, a gente não vai muito além disso, ok?
Então, o juízo estético, ele é desinteressado e sem finalidade, tá? Passando. Então, a gente pode notar que tanto Kant como Hume, né, eles vão afirmar que a beleza ela não é objetiva, né? Ou seja, ela não é uma questão da gente identificar o belo objetivamente nas coisas. É só uma questão da gente tentar compreender que exatamente existe um padrão quando se diz que algo é belo, né? Mas a beleza está na relação que o objeto tem com o sujeito que aprecia. Foi aquela história que eu contei para vocês lá no início da aula sobre a minha experiência com o quadro Guernica de Pablo Picasso, né? E aí, como que a gente vai falar sobre a questão do gosto artístico pensando de Kant? Então, Kant vai explicar que existe diferença de gosto daquilo que a gente vê diariamente, né? E não é porque é belo, né, objetivo, mas porque o sujeito nem sempre está, de certa forma, desinteressado em se pensar na finalidade da apreciação artística. Tem momento que a gente não quer pensar sobre isso. A gente olha e fala, eu gostei ou não sobre aquilo, tá? Então, de certa forma, o sujeito, segundo Kant, ele precisa desligar do interesse quando ele vai fazer um juízo estético. E não, a gente não tem essa preocupação, muitas vezes, né? Então, ter essa habilidade de desligar ao fazer o juízo sobre alguma coisa, é aí, segundo Kant, que entraria a educação do gosto, né? Então, educar para apreciar o belo, mesmo que haja uma universalidade nesse sentimento, de certa forma, o belo seria, então, sempre uma apreciação desinteressada com o fim em si mesmo. O que é isso? Eu não quero me preocupar em mais nada. Eu só vou afirmar que algo é belo ou não através do meu interesse individual. Olhei, gostei e aquilo me fez bem, pronto, acabou. Não tem nada além disso. Ou seja, o ter contato, o gosto em si, a beleza, ela é um ciclo que se fecha. Ela não te dá mais outras possibilidades, tá? Então, tanto Hume como Kant, eles falam que, de certa forma, haveria a necessidade de uma educação de gosto, né? Porque tanto a gente tem que lembrar, por mais que David Hume e Immanuel Kant, eles de certa forma concordam entre eles, nós vamos destacar que eles viveram em épocas diferentes, né? Ou seja, mas eles pensaram sobre o gosto de uma sociedade ou de uma parte da sociedade, onde eles falavam que a experiência estética que era limitada, né, talvez era um problema, né? E que a educação do gosto tem uma perspectiva bastante diferente, por exemplo, daquela que encontrou-se na, na, na filosofia metafísica de Platão, de Sócrates, etc. Ok? Deixa eu só conferir aqui uma coisa.
Vamos escutar um videozinho aqui do Clóvis de Barros. Pra gente... Gente, eu vou fazer a chamada, tá? Tem pouquíssimas pessoas aqui na sala de aula. E aí eu preciso valorizar quem tá aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que sempre me intrigou é a ideia de beleza. Uma ideia que sempre me intrigou. Tá dando pra ouvir bem? Tá sim. Tá. É a ideia de beleza. Estamos acostumados a olhar para o mundo, olhar para os corpos, olhar para as paisagens, olhar para as situações e classificá-las em belas, super belas, feias, medonhas e assim por diante. Pois, da onde virá essa categoria? Qual o seu fundamento? O que uma coisa tem que ter para ser considerada bela? Será que a beleza está nos corpos ou a beleza está em quem contempla esses corpos? Os gregos tinham a certeza que a beleza era um dado objetivo da realidade. E o mundo seria belo, as coisas seriam belas, quando pudessem representar a ordem cósmica, a harmonia cósmica, essa espécie de simetria perfeita que caracterizaria o cosmos. Então, o belo poderia ser encontrado no mundo e qualquer um que encontrasse o mesmo mundo deveria identificar ali beleza quando aquele mundo representasse o cosmos adequadamente. Mas aí o cosmos desapareceu como ideia, o mundo não é cósmico, o universo não é cósmico e ficamos na mão. Aonde estará a beleza? Na modernidade, a beleza se converte numa estética, o estudo das sensibilidades. O belo é aquilo que proporciona em quem observa sensações agradáveis. Mas aí tem uma dúvida que me aflige. Olhe bem para mim. Somos todos diferentes, observadores diferentes, corpos diferentes. O normal seria que houvesse uma imensa diversidade de pontos de vista sobre o que é e o que não é belo. Mas se você puser o nosso amigo Gianecchini ou o Santoro do meu lado e você perguntar para 1000 pessoas na nossa frente quem é o mais bonito, nós teremos a humilhante constatação de que ele vencerá por 1000-0. Lembrará muito a nossa seleção. E aí você se pergunta se somos tão diferentes assim. Por que tanta unanimidade? Por que tanta aderência a um certo juízo? Por que tanta concordância? Parece haver mais concordância sobre a beleza de Juliana Paz e de Isis Valverde do que do acerto do Teorema de Pitágoras. E aí será que a beleza é mesmo só uma questão celular? Só uma questão de encantamento? Tão particular, subjetiva e inerente ao gosto de cada um? Nunca entendi direito, nunca consegui entender e repasso a minha dúvida para você, que astutamente saberá encontrar uma solução. Tenho uma nítida impressão que a vida lembra muito aquele... E aí, gente, qual é a solução para isso? Por que somos tão diferentes, mas a questão do gosto e da beleza é tão universal? É unânimo.
É unânime, assim, todo mundo achar, o ver e compreender o que é belo ou não se torna algo tão universal. Pensem e reflitam sobre isso, tá? Gente, vou fazer a chamada aqui porque, né? Porque sim, tem pouca gente. Deixa eu só pegar aqui. Hoje é dia 28. Amanda Oliveira. Aqui. Bubaque. Não, Guedes, Amanda Guedes. Bubaque tá aí que eu já vi. Ana Cláudia. Presente. Ana Júlia. Presente. Arthur Bobbio. Bruno Baldi. Camila. Camila Nunes. Camille Casagrande. Cíntia. Daniel. Oi, professor. Quem falou oi, professor? Camila. Ah, Camila Nunes, né? Daniel presente aqui. Daniel presente. Diana presente que eu já vi. Emanuel eu já vi. Flor também eu já vi. Elora. Isso. Heloísa. Júlia Pessoa. Heloísa tá aí? Tá. Já dei presente para Heloísa. Júlia Pessotti. Presente. Júlia Vieira. Aqui. Keila. Aqui. Lara. Luana. Luíse. Presente. Maria Clara. Matheus Marchiori. Matheus Victor. Ok, Matheus, eu já dei presença. Matheus Victor. Monique. Monize. Murilo Calimã. Presente. Murilo Piol. Nádia. Nicole. Presente. Olivier. Rafael Indringe. Sara. Vinícius. Yuri. Presente. Eliza. Presente. Ok? Foi isso, gente. Semana que vem, então, a gente continua aqui da página 70, tá? A questão do gosto. Um abraço para vocês.